Olá, meus amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Focando no Evangelho. Estamos aqui para trazer mais uma vez mais um vídeo e nesse vídeo eu quero começar aqui uma série, de estudo falando a respeito do Evangelho reportado por Mateus. Lembrando que o Evangelho reportado por Mateus, nós vamos encontrar 57 perícopes, o qual nós iremos tratar nesta série, com alguns vídeos aí que estaremos realizando para trazer sobre cada um de nós o entendimento e o conhecimento um pouquinho mais, tanto da biografia quanto da missão de Jesus e posteriormente da comissão que ele nos determinou, primeiramente ao colégio apostólico, ali os primeiros discípulos que se tornaram apóstolos e posteriormente a igreja de um modo geral. Então eu convido você para juntos nós embarcarmos nesta jornada de conhecimento. E lembrando, se você está passando por aqui pela primeira ou demais vezes e ainda não é um inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, de deixar também o seu like, o seu comentário e também compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas também. Dizendo da onde nos assiste, até onde os nossos vídeos alcançam e como eu costumo dizer, tanto nos nossos devocionais, em outros vídeos que estão já aqui salvos no nosso canal, que se você se sente abençoado pelos nossos vídeos, compartilhe esta bênção à vida de outras pessoas também. Então vamos lá, bora lá para mais esta série de estudo bíblico e eu convido você para juntos nós darmos aí o início e depois a sequência aí posteriormente com mais vídeos aí nesta série de estudos sobre o Evangelho reportado por Mateus. Bom, meus amados, dando início ao nosso estudo, sobre o Evangelho reportado por Mateus, nós iremos dar início a partir do capítulo 1 e nós iremos ler do versículo 1 ao 17, aonde o texto nos diz assim: Este livro contém a genealogia de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Abraão era pai de Isaque, Isaque de Jacó, Jacó de Judá e seus irmãos, Judá de Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez de Esrom e Esrom de Arão, Arão de Aminadab e Aminadab de Naasson, Naasson de Salmão, Salmão de Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz era pai de Obed, cuja mãe foi Rute, Obed de Jessé e Jessé do rei Davi. Davi foi pai de Salomão, cuja mãe havia sido esposa de Urias. Salomão de Roboão, Roboão de Abias, Abias de Asa, Asa de Josafá, Josafá de Jorão, Jorão de Uzias, Uzias de Jotão, Jotão de Acás, Acás de Ezequias, Ezequias de Manassés, Manassés de Amon, Amon de Josias, Josias de Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias tornou-se pai de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiúde, Abiúde de Eliaquim, Eliaquim de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquim, Aquim de Eliúde, Eliúde de Eleazar, Eleazar de Matã, Matã de Jacó e Jacó de José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Messias. Assim houve ao todo 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio babilônio e 14 gerações desde o exílio na Babilônia até o Messias. Bom, meus amados, feito a leitura desse texto, agora analisando profundamente
O ponto aqui, sem dúvida, é que algumas sociedades consideram traçar a linhagem familiar algo muitíssimo importante. Até mesmo no liberal e democrático mundo ocidental, que acalenta ideias de igualdade há muito tempo, traçar as raízes familiares fornece um sentido de identidade que muitos julgam estimulante e encorajador. Em sociedades muito mais tradicionais, como, por exemplo, em algumas partes da África ou a cultura maori na Nova Zelândia, as histórias familiares e a genealogia são uma parte vital de quem você é. E é claro que em famílias e tribos muito fechadas que existem há séculos, deve ter havido muitos casamentos entre eles mesmos, de tal modo que a mesma pessoa com frequência pode traçar sua descendência de diversas maneiras. Em um mundo assim, contar a história dos ancestrais é uma forma tão importante de descobrir a identidade de alguém quanto é no mundo moderno. Produzir um bom currículo para procurar, como por exemplo, emprego. Isso nos faz lembrar o que está, na verdade, acontecendo no início do Evangelho de Mateus. O típico indivíduo moderno que cogita ler o Novo Testamento fica, por vezes, desconcertado ao encontrar, logo na primeira página, uma lista de nomes dos quais nunca ouviu falar. Mas é importante não achar que isso representaria, de algum modo, perda de tempo. Para muitas culturas antigas e modernas, e com certeza para o mundo judeu da época de Mateus, essa genealogia equivale ao pulsar da bateria, ao toques das trombetas e ao pregoeiro de rua chamando a atenção. Qualquer judeu do século I acharia essa genealogia familiar impressionante e convincente. Como em um grande cortejo pelas ruas da cidade, observamos os indivíduos que estão à frente e no meio, mas todos os olhos aguardam por aquele que vem na posição mais honrosa, bem no fim do desfile. Mateus organizou os nomes de forma a deixar ainda mais claro esse ponto. A maioria dos judeus, ao contar a história da descendência de Israel, começaria por Abraão, mas no século I, apenas uns seletos traçariam sua linhagem até o rei Davi. Um número ainda menor poderia continuar traçando a linhagem por Salomão e outros reis de Judá até o exílio. Israel, na maior parte do tempo após o exílio babilônio, não teve uma monarquia de fato. Os reis e as rainhas que eles haviam tido nos 200 anos antes do nascimento de Jesus não pertenciam à família de Davi. Como, por exemplo, Herodes, o Grande, o velho rei, que em breve vamos conhecer, não tinha sangue real, nem era totalmente judeu, pois não passava de um comandante militar oportunista que os romanos transformaram em rei, a fim de favorecer seu próprio plano para o Oriente Médio. No entanto, houve alguns reis que eles sabiam descender da linhagem de outros antigos reis autênticos. Por isso, até mesmo contar essa história, registrar esses nomes, era uma declaração política. Você não iria querer que os espiões de Herodes o ouvissem às escondidas, se vangloriando de pertencer a uma verdadeira família real. Mas, observando, meus amados, é isso que Mateus faz em prol de Jesus. E, para enfatizar que Jesus não é apenas um membro no desenrolar da família, mas sim, na verdade, o objetivo de toda a lista,
ele a organiza em 3 grupos de 14 nomes. Ou, talvez, você diga, em 6 grupos de 7 nomes. E fazendo esta análise, podemos observar que o número 7 era, como ainda é, um dos números de simbologia mais potente. E nascer no início da 7ª sequência de 7 claramente é estar no topo de toda a lista. Mateus, na verdade, ele está dizendo que esse nascimento é o acontecimento pelo qual Israel espera há 200 anos. As marcas específicas ao longo do caminho também contam sua história. Abraão é o pai fundador a quem Deus fez grandes promessas. Ele receberia a terra de Canaã e as nações seriam abençoadas por intermédio de sua família. Davi foi o grande rei a quem, mais uma vez, Deus fez promessas de futuro domínio sobre todo o mundo. O exílio babilônio foi o período no qual parecia que todas essas promessas estavam perdidas para sempre, tragadas pelo mar de pecados de Israel e pelo julgamento de Deus. Mas os profetas do exílio prometeram que Deus restauraria o povo de Abraão e a linhagem real de Davi. Muitos entenderam ao longo dos anos que se seguiram, anos durante os quais alguns judeus retornaram da Babilônia, mas continuaram a viver sob a opressão estrangeira e pagã. Como a continuação do exílio, e ainda esperavam que Deus libertasse Israel do pecado e do consequente julgamento, Mateus fala que agora é o momento de tudo isso acontecer. A criança que está no fim dessa linhagem é o ungido de Deus, o Messias, há muito esperado, que cumpre todos os graus e níveis das profecias da antiguidade. Contudo, Mateus também sabia que a forma como isso aconteceu foi muito estranha. Ele agora está prestes a contar como Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida, não através de José, seu noivo, mas do Espírito Santo. Por isso, Mateus incluiu em sua lista lembretes de estranhas formas como Deus havia operado na família real. Judá, tratando sua nora Tamar como prostituta, Boaz na condição de filho de Raabe, a prostituta de Jericó, e Davi cometendo adultério com a esposa de Urias, o hitita. Parece que Mateus estava dizendo: se Deus opera de formas bizarras, espere para ver o que ele fará agora. O Evangelho de Mateus está no início do Novo Testamento, desde os primórdios. Milhões de cristãos leram essa genealogia como o início de sua investigação de quem foi e é Jesus. E uma vez que entendemos o sentido de tudo isso, estamos prontos, meus amados, para prosseguir com a história. Isso, diz Mateus, é tanto o cumprimento de 2 milênios de promessas e propósito de Deus, como algo bastante novo e distinto. Deus ainda opera dessa maneira hoje, cumpre suas promessas, age no caráter e sempre prepara surpresas para os que aprendem a confiar nele. Nossa próxima perícope, nós iremos falar sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 1, versos 18 ao 25, onde o texto nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus, o Messias. Sua mãe, Maria, estava noiva de José, mas antes de eles se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. José, seu prometido para marido, era um homem honesto e,
por não querer expô-la à desonra pública, decidiu desfazer o casamento em segredo. Contudo, enquanto ele refletia sobre o assunto, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha medo de se casar com Maria. A criança que ela carrega procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por intermédio do profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe darão o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele se casou com Maria, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o filho. Ele pôs o nome de Jesus. Bom, meus amados, no Evangelho de Mateus, a história do nascimento de Jesus, na verdade, ela é vista pelos olhos de José. No Evangelho de Lucas, pelos olhos de Maria. Não há nenhuma tentativa de alinhá-las, o fato central é o mesmo. Mas, quando observamos, Mateus, em vez do retrato de Lucas, de uma menina galileia agitada, recebendo a notícia que dará à luz o Messias de Deus, nos mostra José mais sóbrio, descobrindo que sua noiva está grávida. O único ponto no qual as duas histórias se aproximam é quando o anjo diz a José, como Gabriel disse a Maria, não tenha medo. Esse também é um conselho importante para nós enquanto lemos a história do nascimento de Jesus. Nesse ponto, o medo é normal. Por séculos a fio, muitos oponentes do cristianismo e até mesmo muitos cristãos devotos consideraram essas histórias embaraçosas e desnecessárias e inverídicas. Sabemos, entre aspas, muitos falam que milagres não acontecem. Talvez aconteçam curas notáveis. Há formas de explicá-las, mas não bebês que nascem sem ter um pai humano. Isso é forçar demais as coisas. E se observarmos, alguns vão além disso. As histórias, dizem eles, provocam um efeito desastroso. Elas dão a impressão de que sexo é algo sujo e de que Deus não quer que ninguém o pratique. Também deram origem à lenda de que Maria permaneceu virgem por toda a vida, o que a Bíblia jamais informou. Na verdade, a Bíblia aqui e em outras passagens deixa implícito que Maria e José tiveram uma vida normal de casados após o nascimento de Jesus. Isso promoveu a crença de que a virginidade é melhor que o casamento e assim por diante. É verdade que a história da concepção e do nascimento de Jesus deu origem a ideias estranhas, mas Mateus e Lucas não pode ser acusado por isso. Ele conta a história que acredita ser verdadeira e a explicação suprema para Jesus ser a pessoa que foi. Ele devia saber que estava assumindo o risco. No mundo pagão antigo, havia muitas histórias de heróis concebidos pela intervenção de um suposto Deus. Sem um pai humano. Com certeza, Mateus, em sua perspectiva judaica a respeito de tudo, dificilmente inventaria algo assim, nem copiaria de alguém a menos que acreditasse ser verdade. Não seria como oferecer
o cristianismo ao escárnio de seus oponentes, que logo sugeriram a alternativa óbvia, ou seja, que Maria engravidara por algum dos meios mais óbvios, porém menos respeitáveis? Bem, sim, seria, mas isso só seria relevante a ninguém soubesse que havia algo estranho a respeito da concepção de Jesus. No Evangelho de João, ouvimos o eco do insulto feito durante toda a vida de Jesus. Talvez sugeriu à multidão a mãe de Jesus tenha se comportado mal antes de se casar, como nós vemos no capítulo 8, verso 41. Parece que Mateus e Lucas contaram essa história porque conheciam os rumores que circulavam e queriam que o registro fosse correto e claro. Como alternativa, as pessoas sugerem que Mateus montou sua história de modo a ser o cumprimento da passagem de Isaías, capítulo 7, verso 14, citada por ele no versículo 23. No entanto, é interessante observar que ninguém antes de Mateus entendeu que esse versículo de Isaías tinha de ser cumprido pelo Messias por vir. Antes parece que ele encontrou o versículo porque já conhecia a história e não o contrário. É claro que tudo depende de você acreditar que o Deus vivo podia ou poderia agir dessa maneira. Alguns dizem que ele não podia, milagres não acontecem. Outros acham que ele poderia agir assim. Se ele fez isso, por que não intervém para acabar com o genocídio? Muitos se perguntam. Alguns dizem que José e outros da época não conheciam as leis científicas da natureza como nós conhecemos. Embora essa história dê espaço para isso, se José não soubesse como os bebês normalmente são feitos, não teria visto problema algum na inesperada gravidez de Maria. No entanto, olhando atentamente, Mateus e Lucas não nos pedem para que considerar a história por si mesma. Eles nos solicitam que a entendamos à luz de toda a história de Israel, na qual Deus está sempre presente e em operação, muitas vezes de forma surpreendente, e mais especificamente da subsequente história do próprio Jesus. O restante da história e o impacto que Jesus causou sobre o mundo e em incontáveis indivíduos desde aquela época tornam mais ou menos provável que ele, de fato, tenha sido concebido por um ato do Espírito Santo? Essa é uma pergunta a qual todos devem responder por si mesmos. Mas Mateus não gostaria que parássemos nesse ponto da história. Ele quer nos contar mais a respeito de quem Jesus era e de uma forma judaica consagrada pelo tempo. Por meio dos nomes especiais dele, o nome Jesus era comum na época e em hebraico era o mesmo que Josué, aquele que levou os israelitas para a terra prometida após a morte de Moisés. Mateus vê Jesus como aquele que agora cumpre aquilo para o qual a lei de Moisés apontava, mas não podia realizar. Ele salvará o seu povo não da escravidão no Egito, mas da escravidão do pecado. O exílio que eles sofrem não só na Babilônia, mas também em seus corações e em suas vidas. Em contrapartida, o nome Emanuel, mencionado em Isaías 7,14 e 8,8, não fora dado a mais ninguém. Talvez porque dissesse mais a respeito de uma criança do que alguém normalmente ousaria dizer Emanuel. Quer dizer,
Deus conosco. Todo o Evangelho de Mateus é estruturado em cima desse tema. No fim, Jesus promete que estará com o seu povo até o fim dos tempos. Como está escrito no capítulo 28, verso 20, onde veremos: os dois nomes juntos expressam o sentido da história. Deus está presente com seu povo. Ele não intervém à distância, mas está sempre ativo, às vezes das formas mais inesperadas. E os atos de Deus têm o objetivo de salvar o povo de sua condição de infortúnio, o que exige que ele tome a iniciativa e faça coisas que as pessoas consideram, por assim dizer, inconcebíveis. Esse é o Deus e esse é o Jesus, cujas histórias agora Mateus apresenta diante de nós. Esse é o Deus e esse é o Jesus que ainda vem a nós hoje, por seu poderoso amor e graça, quando as possibilidades humanas se esgotam, oferecendo um caminho novo e surpreendentemente adiante em cumprimento de suas promessas. Nossa próxima perícope é Os magos visitam Jesus. Capítulo 2, verso 1 ao versículo 12. O texto nos diz assim: quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, na época em que Herodes era rei, alguns homens sábios e instruídos chegaram a Jerusalém, vindos do Oriente. Onde está aquele, perguntaram eles, que nasceu para ser o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, assim como toda Jerusalém. Ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim disse o profeta: você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre os príncipes de Judá, pois de você virá o líder que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os homens sábios em segredo e descobriu com eles o exato instante em que a estrela havia aparecido. Em seguida enviou-os a Belém. Informem-se a respeito do menino, disse ele. Quando encontrá-lo, voltem e me relatem tudo, de modo que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvir as palavras do rei, eles partiram. Lá estava a estrela que tinham visto no Oriente, seguindo à frente deles. A estrela seguiu até parar no lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-no. Em seguida, abriram seus tesouros e deram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eles foram advertidos em sonho para não voltar a Herodes. Então retornaram a seu país por um caminho diferente. Bom, olhando por essa perspectiva dentro desta leitura que nós acabamos de fazer nesta perícope, nós devemos observar, meus amados, que o mundo antigo, alheio à iluminação das ruas, diferente dos nossos dias atuais, jamais esqueceu o céu noturno. Muitas pessoas, especialmente nos países a leste da Palestina, transformaram o estudo das estrelas e dos planetas em uma arte refinada, dando a cada um deles um sentido bem particular. Afinal, eles acreditavam que o mundo inteiro era uma composição, tudo estava interligado e,
Quando algo importante acontecia na terra, era possível esperar ver isso refletido no céu. Por isso, achavam que um evento notável que acontecesse entre as estrelas e os planetas representava um evento notável na Terra. Os estudiosos trabalharam muito para descobrir que seria a estrela que Mateus estava relatando. O cometa Halley apareceu em 11 ou 12 a.C., mas isso foi muito antes dessa história. Ou poderia ser um tipo de estrela supernova. O mais provável é que os planetas Júpiter e Saturno tenham estado em conjunção 3 vezes em 7 a.C. Como Júpiter era o planeta real e achava-se às vezes que Saturno representava os judeus, a conclusão óbvia era a seguinte: um novo rei dos judeus está prestes a nascer. Não podemos ter certeza se foi por isso que os homens sábios e instruídos vieram do Oriente, mas, se não foi por isso, nada é mais provável que zelosos astrônomos ou astrólogos, no mundo antigo, os dois caminhavam juntos. Ao notar algum evento estranho nos céus, pesquisassem sua contraparte na terra. Se, como parece, eles também eram ricos, não teriam dificuldade para fazer a jornada. Mateus não nos conta isso apenas para satisfazer uma curiosidade em relação à astronomia. Tampouco ele nos está oferecendo o tipo de imagem aconchegante de um livro de história, que criamos por nós mesmos a partir disso, como estranhos, mas gentis reis orientais trazendo presentes para um bebê em um estábulo. Mateus não fala nada de estábulo. Pelo que sabemos, por meio do evangelho dele, Maria e José estavam simplesmente vivendo em Belém na época e só mudaram para Nazaré depois. Ele também não diz que os visitantes seriam figuras reais. As implicações de sua história não são bem diferentes disso. O que ele nos conta é a pura dinamite política. Ele diz que Jesus é o verdadeiro rei dos judeus e que o velho Herodes é o falso rei, um usurpador, um impostor. De acordo com o que constataremos, este Herodes morreu logo depois do nascimento de Jesus. Mas seus filhos continuaram a governar, e um deles, Herodes Antipas, desempenhou um papel relevante no desenrolar da história de Jesus. A casa de Herodes não achou agradável a ideia de alguém afirmar ser o rei dos judeus. A chegada dos magos, essa é a palavra que Mateus usa para se referir a eles, e também para referir-se a mágicos ou astrólogos, ou a especialistas em interpretar sonhos, presságios e outros acontecimentos estranhos, nos apresenta a algo que Mateus quer que tenhamos claro desde o início. Se Jesus, em algum sentido, é o rei dos judeus, isso não quer dizer que o governo dele esteja limitado aos judeus. No cerne de muitas profecias a respeito do rei por vir, o Messias, há predições de que seu governo será sobre o mundo inteiro. Como, por exemplo, nós vemos em Salmo 72 e também em Isaías, capítulo 11, dos versos 1 ao 10. Mateus termina seu evangelho com o comissionamento de Jesus aos seus seguidores para irem e fazerem discípulos em todas as nações. Parece que essa é a maneira pela qual as profecias do governo mundial do Messias se tornam verdadeiras. Há indícios da mesma coisa em vários pontos do Evangelho. Embora Jesus mesmo não procure deliberadamente os gentios durante o seu ministério,
Mas ali mesmo, quando Jesus era um bebê aparentemente desconhecido, há um indício do que estava prestes a acontecer. No mundo antigo, os presentes que os magos levam são do tipo apropriado para reis ou até mesmo para deuses. Também há uma outra maneira pela qual essa história aponta para mais adiante, para o ponto culminante do Evangelho. No fim, Jesus fica face a face com o representante do maior rei do mundo, Pilatos, subordinado de César. Pilatos tem um presente diferente para ele, embora também tenha sido advertido em sonho para não fazer nada a ele. Os soldados de Pilatos são os primeiros gentios, desde os magos, a chamar Jesus de Rei dos Judeus. Mas a coroa que lhe dão é feita de espinhos, e o seu trono é uma cruz. Nesse momento, haverá em vez de uma estrela brilhante, trevas misteriosas, em meio às quais ouviremos uma única voz de gentil, dizendo: sim, verdadeiramente, ele era Filho de Deus. Mateus está dizendo para que se ouça a história inteira. Pense a respeito do que representa Jesus ser o verdadeiro Rei dos judeus. Em seguida, vá até ele pelo caminho que puder, com os melhores presentes que for capaz de encontrar.